Finalmente, esse é o último vídeo da série, certo? Da restauração da Frigidaire 1957. Você que já está acostumado com o nosso canal, você deve estar acompanhando, certo? Nós resgatamos essa geladeira em um ferro velho, toda detonada, desmontamos, certo? Fomos atrás de algumas peças que faltavam, mandamos para pintura, montamos ela de novo, ficou linda, linda, linda. Faltava colocar o compressor inverter nessa geladeira. Então ficou uma geladeira de 1957 com compressor muito moderno, tá? E para um compressor muito moderno, nós convidamos um parceiro para participar desse projeto, a Obagás, tá bom? Obagás é quem fabrica esse gás aqui, ó, o Pro 134, é um gás alternativo ao R134, tá legal? E uma das perguntas que a gente recebe demais aqui é se é bom, se não é, se serve ou não serve. Entrei em contato com o pessoal da Obagás, eles toparam o desafio, tá certo? Inclusive a limpeza do sistema foi todo feito com Ecotec Pro, certo? Que é o produto de limpeza lá da Obagás. Ficou fantástico, certo? Inclusive, no final desse vídeo eu vou deixar a playlist completa para vocês assistirem tudo sobre a restauração, sobre a limpeza do condensador, do evaporador. Cara, ficou muito, muito legal, tá bom? Muito obrigado ao Obagás por esse apoio, tá bom? Sem vocês não teríamos conseguido. E não estou exagerando, teríamos parado no meio do caminho mesmo, tá bom? Mas terminamos e daqui a pouco vou mostrar para você então a instalação do compressor, a carga de gás, vou mostrar também a tecnologia inverter em ação, inclusive vou dar uma palhinha sobre as ligações ali, tá bom? E é isso aí. Para não ficar longo demais esse vídeo, onde que eu aperto? Aperto aqui, ó. Pronto. Então aqui a gente já montou praticamente a geladeira. Nós colocamos essa base, certo? É uma base de aço. A gente comprou, na realidade. Antigamente a gente encontrava muito dessas bases de aço nas lojas de refrigeração para restaurar esse tipo de geladeira. Tá certo? Eu fui na loja, só tinha duas dessas bases. Aí eu comprei as duas, tá? Uma eu usei aí, a outra tá guardada. Quem sabe eu perco o juízo no futuro e resolvo fazer mais uma restauração igual a essa. Então já tenho uma base guardada aqui. Beleza? Bom, vou soltar o vídeo e a gente vai explicando o que está acontecendo, tá? Então tá tudo montadinho, simplesmente para fazer a instalação do compressor, tá? Inclusive já parafusado na base, tudo ok. Tá bom? Ó, se você reparar aí, enquanto a gente está colocando a tubulação no lugar, deixa eu explicar, tá vendo aí o filtro colocado ali? Então, quando a gente fez a limpeza do condensador, então fizemos toda a limpeza do condensador e no final eu já coloquei o filtro, porque eu já queria deixar ele fechado, correto? Então já deixei com o filtro, a outra ponta está soldada. Tá legal? Então o que eu estou fazendo agora? Então a gente está colocando toda a tubulação no lugar, tá bom? Toda a tubulação no lugar. A sucção eu já coloquei do lado de lá. Agora o capilar ali na ponta do filtro, certo? Aquela beliscadinha esperta que a gente dá no capilar, certo? Um dos erros que muita gente está começando na refrigeração é não cuidar justamente de detalhes como esse daí, certo? E aí vai fazer a solda, entra o material lá da solda, né, da vareta, entra para dentro da tubulação e entope. Então toda a tubulação tem que estar muito justa para não ter esse problema, ok? Inclusive outra coisa, se você reparou logo no começo, se não reparou, volta o vídeo um pouquinho e repara no seguinte, que quando eu tiro a primeira borracha, dá aquele chiadinho, certo? A pressão do compressor esvaziando. Sempre repara nisso, tá? Sempre que for trocar um compressor, repara se está fazendo aquele chiadinho, ele é muito importante para determinar que esse compressor ele não está com vazamento. Beleza? Então o que a gente fez? Colocou toda a tubulação, ó, precisei fazer uma luva ali,
tá bom? Porque o tubo de retorno, o tubo de sucção é de 1/4 e o compressor ali, o passador, é de 5/16, então a gente colocou. É uma soldinha a mais que a gente vai ter que fazer. Então eu coloco toda a tubulação no lugar, certo? Para regular meu maçarico uma única vez. Eu estou usando um conjunto da Michande, Gases Industriais. Eles montaram esse conjunto especial para técnico de refrigeração. Ele é pequeno, compacto, super leve, o cilindro é de alumínio. Tá legal? E é pequeno, é um cilindro de 1 litro só, tá bom? Eu pedi para que eles fizessem assim pequenininho, justamente para facilitar a nossa vida na hora de carregar, certo? Colocar no carro fica mais fácil, certo? Então a gente monta toda a tubulação para acender uma única vez, porque o maior tempo que a gente gasta na hora de usar o maçarico é justamente na regulagem, tá bom? Não é grande coisa, é uns 10 segundos para você regular a chama, mas se você tiver que regular para cada solda que você vai fazer, cada brasagem que você vai fazer, é um desperdício, correto? Então a gente põe toda a tubulação para regular uma única vez, certo? Então acaba economizando tempo e economizando também o oxigênio, principalmente o oxigênio, tá? O MAP, ele dura muito mais do que o oxigênio, certo? Embora esse oxigênio, do jeito que eu trabalho, sempre economizando, certo? Sempre regulando uma única vez, já estou com mais ou menos entre 2 a 3 meses trabalhando com esse conjunto aqui e até agora ainda tem muito oxigênio aí para queimar. Tá legal? Dá uma olhada, ó. Eu até pensei se eu acelerava a imagem para não ficar muito chato, né? Falei, não vou acelerar não. Então você tá vendo aí é tempo real, tá bom? Cada uma dessas brasagens em tempo real. Olha aí, ó, o Leonardo, no caso, que está fazendo a brasagem, ele ficou em dúvida se ficou boa essa brasagem. Ele deu uma melhorada. Então, na dúvida, você chega e refaz antes de pressurizar, que é para não perder, né? Não perder gás, não perder nitrogênio. Certo? Ó, repara aí nessa solda, tá? Ele afasta o maçarico um pouco mais, aí sim ele dá uma reguladinha na chama, afasta a chama, tá? Porque é bem delicado aí o capilar, certo? Então, evita aquecer demais o local, certo? E uma dica que eu dou, vai usar esse tipo de maçarico, aliás, qualquer maçarico, certo? Antes de você se familiarizar com ele, treina bastante antes, tá? Para não treinar na casa do seu cliente, beleza? Porque principalmente quem não é acostumado com esse tipo de maçarico, se ele errar na regulagem ou na distância da chama, ele pode acabar furando o tubo. Então, ao invés de você brasar, você acaba furando o tubo, tá? Pode acontecer. No começo eu já fiz isso, tá bom? Agora eu tenho um pouco de prática. Não é muita, mas um pouco de prática. Porque eu trabalhei praticamente uns 30 anos só com turbotoche, tá? E só recentemente eu comecei a usar esse tipo de maçarico com oxigênio. Legal? Ah, outra diquinha muito legal. Quando estiver fazendo a solda, deixa sem o núcleo da válvula. Primeiro, porque se você for soldar Schreider com núcleo, vai queimar as vedações. E segundo, mesmo nas outras soldas, você deixa sem o núcleo para aliviar a pressão dentro do sistema, senão dá vazamento, ok? Agora sim, vamos pressurizar com um pouco de nitrogênio, certo? Vamos colocar aí uns 70 PSI, já é suficiente, tá bom? Normalmente eu testo até com menos, ok? Não precisa exagerar, certo? Ó, 80 PSI, 79, 80, beleza. Vocês vão ver que daqui a pouco vai cair um pouquinho essa pressão. E depois eu descobri por que caiu. Fica aí atento que daqui a pouco eu mostro para vocês. Legal? Vamos lá, o teste com alta tecnologia, certo? Espuma de detergente. É na tecnologia aí para a gente encontrar vazamento. Muito eficiente essa tecnologia, tá bom? Ok.
Ali todas as soldas a gente está testando. Paciência. Aí outra coisa, esse nitrogênio que você injeta, ele é muito bom também, tá certo? No sentido de que ele já vai fazer uma pré-limpeza no seu sistema, tá bom? Porque ele vai se misturar com algum ar que tenha entrado aí. Não, ó, vê que caiu um PSI ali, tá legal? Então o nitrogênio ele se mistura, né, com o ar que está lá dentro. Então quando você solta, praticamente não vai ficar ar lá dentro, mas ainda assim a gente faz o vácuo e botamos ele para funcionar, tá bom? E fica tranquilo que eu vou mostrar para vocês. Eu fiz um corte aí, por quê? Porque eu encontrei outro vazamento aí, ó. No condensador, na entrada do condensador tem um vazamento. Por isso que deu aquela quedinha lá no nosso nitrogênio, tá bom? Fiz uma limpeza, lixei, limpei com Cleaner 51. Quem não sabe o que é Cleaner 51, é um produto da Brasweld, excelente para limpar. Antes é um pré-solda, certo? Inclusive eu sofri um pouco com solda, principalmente de alumínio, porque eu não usava Cleaner 51, nem sabia que existia. Depois que a Brasweld me mandou, eu comecei a usar antes de fazer minhas soldas, principalmente no evaporador. Eu tinha muita dificuldade para fazer solda no evaporador. E com o Cleaner 51 ficou fácil. O pessoal acha que outro dia até que é maracutaia que eu faço. E aí, por fim, eu estava em dúvida sobre o material desse condensador. Eu achei que pudesse ser latão, alguma coisa assim, certo? Mas é cobre. Mas, na dúvida, eu resolvi usar o Aron 200, tá bom? É aquele fluxo que a gente usa também da Brasweld para fazer essas soldas aí. Tá? Mal não faz, tá bom? Ele é ideal para cobre com aço, ok? Mas como eu estava em dúvida sobre o material desse condensador, eu preferi colocar um pouquinho do Aron 200. E aí a mesma coisa, tá? Estou fazendo a solda em tempo real. Coloquei a chama numa posição que não fosse em direção da pintura, tá bom? A pintura está novinha. Então eu estou sacrificando um pouco essas aletas do condensador aí. E não tem problema, porque elas são muito fortes, tá? E a gente vai restaurar ela, vamos pintar ela também para ficar tudo ok. Pronto, ó, tempo real, fizemos a solda, ficou um espetáculo, tá? Eu sei que vai ter uns aí que vão falar, espetáculo, fica uma bolota aí embaixo. Para mim já é um espetáculo quando não dá vazamento, ok? Fiz o teste já com nitrogênio, certo? E por fim um capricho, certo? Se eu não fizesse isso, eu não ia dormir, tá legal? Não é possível fazer uma restauração dessa e não dar uma caprichada na pintura ali da solda, beleza? Agora nós vamos fazer o seguinte, agora a gente vai ver, de fato, a carga de gás com o Pro 134 e eu vou mostrar também o funcionamento do compressor com tecnologia inverter e o inversor drop-in, certo? Vou explicar tudo direitinho. O que é drop-in? Pelo amor de Deus, me explica. Já te explico. Antes, porém, entretanto, deixa eu te fazer um convite. Tá a fim de aprender refrigeração? Mesmo que você não saiba nada, mesmo que você não saiba a diferença de um parafuso para um prego, não tem problema. Aqui as nossas aulas começam do zero absoluto. E à medida que você vai assistindo as aulas, você vai aprendendo, crescendo, se desenvolvendo, podendo se transformar em um profissional altamente qualificado, alguém que vai viver de refrigeração, dizer adeus para o patrão, trabalhar por conta própria, realizar os sonhos, pagar os boletos. Tá afim? O link está na descrição. Vem aprender comigo e se transformar em um profissional da refrigeração. Ou você que já é profissional, já sei tudo. Ok, mas você sente aí a necessidade de se atualizar, se aprimorar, por exemplo, tecnologia inverter, que é o que a gente vai ver daqui a pouco. Você já sabe lidar com tecnologia inverter? Ou você já sabe lidar com tecnologia frost free, testar um sensor, testar uma placa de potência, resolver de fato os problemas? Ou então controlador digital, você sabe instalar, programar um controlador digital? A gente tem um cursinho também de controlador digital, aquele degrau a mais que todo profissional deveria
subir para deixar de perder dinheiro e perder cliente. O link está na descrição. O valor é muito acessível. Na maioria das vezes, no primeiro atendimento, você recupera o valor investido. Beleza? Link na descrição, clica lá. Bom, falei demais. Vamos então. Agora eu vou estar lá cara a cara mostrando para você cada detalhe final da carga de gás e do funcionamento desse compressor inverter. Valeu, bora para lá? Muito bem, acabamos de montar aqui a nossa geladeira, compressor inverter, tudo mais. Daqui a pouco a gente vai fazer a carga de gás. Deixa eu só mostrar para vocês. Compressor inverter para R134. Ok? Vou te mostrar o gás que a gente vai pôr já nele. Ó, isso daqui é a placa inversora. Então ele não tem relé, certo? Como todo compressor inverter não possui relé. Ele tem esse conector que chama UVW, tá bom? E encaixa aqui nos terminais. Bom, aqui no caso a fiação dele tá com essa capinha, mas é bem simples, tá? Então tem alimentação. No caso, se a sua geladeira é 110, como essa daqui, então entra o 110 para alimentar a placa, é inversora. E outra coisa, é uma inversora drop-in, certo? Significa que ela foi feita justamente para isso, para trabalhar ou com um termostato, ou com um controladorzinho digital, on-off, ou com uma placa de potência on-off, tá bom? Então, aqui entra a energia dela, esses dois fios de cima, energia, no caso, 110. E aqui embaixo, ó, é o fiozinho que desce do termostato. A gente colocou no terminal GND, ok? É isso. Aí o termostato vai controlar o liga e desliga do nosso compressor. E esse inversor aqui, ele vai aprendendo com o uso, tá? Logo que você coloca, ele não sabe nada, certo? Mas à medida que ele vai funcionando, o termostato vai ligando e desligando, ele vai aprendendo como funciona o equipamento e acaba aprendendo. Se você quiser ficar fera nisso daqui, tá bom? A gente tem aulas, a gente tem um módulo inteirinho só de compressor, tecnologia inverter. E algumas das aulas são dedicadas justamente para isso, para tecnologia drop-in, certo? Tanto como instala, como funciona, como você adapta em uma geladeira on-off, ok? Voltando aqui ao nosso assunto, e a gente vai fazer a carga de gás, a gente vai usar o Pro 134, certo? Da Obagás. Obagás Pro 134, ele é um gás alternativo ao R134A. Vantagem dele é que ele é um gás natural, tá bom? Ele não faz mal ao meio ambiente, portanto, ele pode ser solto na atmosfera sem prejuízo nenhum, mas sempre toma cuidado porque ele é inflamável, inflamável classe 2, significa que é bem inflamável, tá ok? Inclusive, ó, já colocamos até o selo. Esse selinho aqui, ele vem quando você compra o gás, certo? O Pro 134, você compra na loja, você pede, me dá aí, digamos que você vai fazer 3, 4 cargas com uma latinha dessa, ela vem com 300 gramas, ok? 300 gramas, mas não é muito pouco? Não, porque na realidade ela usa menos quantidade de gás do que o 134, então dá para você usar. Por exemplo, eu calculei aqui, a gente vai usar 42 gramas nessa geladeira, tá certo? Então, 300 gramas daria no mínimo para 6 cargas nessa quantidade, certo? Ela usa uma quantidade bem menor. Por exemplo, se fosse 134, R134A, eu teria que usar aqui por volta de 100 gramas, tá? De 100 a 120 gramas nessa geladeira. Como é o Pro, vão ser 42 gramas, tá bom? A gente já fez os testes aqui e vamos fazer essa carga e acaba economizando, certo? Apesar da lata vir com menos do que o R134, você também usa menos, ok? Bom, vamos fazer a carga então. Tá ouvindo esse barulho da minha bomba de vácuo, alinhação? Tá legal? A gente tá fazendo vácuo, tá aqui, ó. 82%, a gente vai aguardar, bater os 100% e a gente já volta aqui para fazer a carga de gás, tá bom? Fica por aí que eu já volto, você não vai nem perceber.
corta e volta. Tudo bem, pessoal? Bom, vácuo realizado, válvula dosadora, Pro 134 e balança, tudo pronto aqui. Primeira coisa, liga a balança, ela vai ligar zerada, ok? Se não zera, deixa eu ajustar o piso aqui. Ó, clica aqui, zerou, ok? E agora a gente abre o nossa válvula dosadora e abre o nosso manifold para entrar. Então a gente vai colocar 42 gramas. Vê como é rápido. 30, 32, vamos fechando. Opa! Fecha sempre um pouquinho antes, tá? Vamos lá. Tô abrindo e fechando, tá? Até dar as 42 gramas que eu quero. Ok. Aqui nossa carga de gás já está feita. A gente vai ligar agora. Ó, aqui no caso deu 43 PSI. Ó, coincidência, 42 PSI, 42 gramas. Mas isso daí varia de geladeira para geladeira, tá? Foi só uma coincidência que aconteceu. Ó, caiu aqui para 41, normal, tá bom? É o gás se estabilizando dentro da geladeira. Agora a gente vai ligar para ver se ela funciona. Vamos lá, presta atenção. Ó, dá uma olhada aqui, ó. A pressão aqui, ó, caiu para 34 PSI. Significa que tem vazamento? Não. Significa que o gás ele estabiliza quando você coloca dentro da geladeira. Por isso, fazer carga de gás por pressão é tão complicado, porque a pressão ela vai variando. Tá ok? De acordo com a estabilização, de acordo com a temperatura do dia, certo? Então o correto é fazer por peso que não tem erro. Prontinho, o compressor já vai partir. Dá uma olhada aqui. Ó, já partiu. Ele é muito, muito silencioso. Tá ok? E vamos ficar de olho aqui também, ó. A pressão tá caindo ali, ok? Mas vamos ficar de olho aqui, ó. Repara se você consegue enxergar um flashzinho verde, tá bom? Isso, você viu o flash? Ok. Um flash, uma piscada, significa que tá tudo funcionando ok, tá? Compressor tá ok, inversor tá ok, certo? Tem uns códigos aqui, de acordo com o número de piscada, você sabe se tem algum problema. Uma piscada significa que tá tudo certo, tá bom? Eu tenho um vídeo que fala sobre isso, dá uma procurada lá. Inversores da Embraco, código de inversor da Embraco, alguma coisa assim. Beleza? Pressão caiu aqui para 4 PSI. E é isso aí. Agora eu vou deixar a geladeira funcionando, certo? E daqui a pouco a gente vai dar uma olhada lá dentro se já está cristalizando o nosso evaporador. Uma das perguntas que eu tenho recebido muito nos últimos dias, nos últimos meses na realidade, é sobre esse Pro 134. Tá legal? Ah, presta, é bom, não é bom? Ó, tô testando ele agora, gostei muito dele, certo? Inclusive, tô sentindo o cheiro dele. Ele, por ser inflamável, a Oba Gás colocou cheiro nele, certo? Um odor característico de gás, certo? Porque normalmente ele não teria esse cheiro. Ele é colocado artificialmente, tá bom? Até por uma questão de segurança. Se tiver um vazamento, você percebe. É uma coisa muito boa. Então, o que eu percebi? Gela muito bem, certo? Daqui a pouquinho eu vou mostrar o evaporador como tá. Que mais? Não esquece da etiqueta, certo? Tô reforçando isso daí. Por quê? Porque aqui tá escrito R134. Então, o próximo técnico que vier mexer na geladeira, se não tivesse etiqueta, ele pode tentar tirar um tubo desse daí, com maçarico, alguma coisa assim, e causar um acidente. Então, nunca esqueça de colocar a etiqueta. O rendimento dele eu achei muito, muito bom mesmo, tá bom? Por usar menos gás do que o R134, acaba que o compressor trabalha mais solto, ok? Pelo menos é a minha impressão no momento. Bom, vamos dar uma olhada no evaporador como é que tá. Muito bem, vamos dar uma olhada como tá esse freezer. Fazem mais ou menos 2 horas que a gente finalizou a carga de gás. Dá uma olhada aqui, o evaporador.
totalmente cristalizado. Ó, até grudando o dedo, certo? Ó, já tem até uma forminha de gelo aqui dentro. Rapaz, já até formou o gelo muito, muito rápido. Essas forminhas antigas, elas eram feitas em alumínio, então ela conduz muito bem, né, a queda de temperatura. Na realidade, ela tinha que estar aqui em cima, mas tá bom. Ó, perfeito. Geladeirinha funcionando, então, com compressor inverter e o ProSim 134 da Oba Gás. Agora só falta uma coisa para essa geladeira ficar completa. Tá curioso para saber o que é que tá faltando? Bom, tá faltando esse carinha aqui, um pinguim de geladeira, e assim fica pronta a nossa geladeira. Finalmente, nossa Frigidaire 1957 está terminada, está pronta. Valeu! Muito obrigado, um forte abraço, dá um like, se inscreve no canal, ativa as notificações. Até a próxima, tchau, tchau.